Bom dia! Tudo bom? Como é que você tá? Dormiu bem? Comeu? Eu tô bem, graças a Deus, dormi, tô animada e tô pronta para estudar com você a lição. E aí, você tem trabalhado? Tem pensado em como ajudar mais as pessoas? A gente tem que pensar nisso, né? E outra coisa, você tem falado com seus amiguinhos do canal Timotinho? Poxa, não? Fala com seu amiguinho. Essas lições são tão legais as lições, né? Olha, eu tô falando português agora. Vamos distribuir essa novidade, falar para os nossos colegas, para que eles também aprendam. É uma maneira de você ser missionário. Lembra que eu já falei disso? Tá bom? Dá seu like aí, seu joinha para ajudar o canal, a gente ter mais condições de trabalhar melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar agora no verso. Vamos falar sobre o verso. O verso está escrito aonde mesmo? Jó, no livro de Jó. Jó 12, verso 7. Vamos lá? Onde está escrito? Jó 12, verso 7. O que está escrito lá? Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Bem fácil, hein? Vamos lá? Jó 12, 7. Pergunte aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Tá bom? Esse é o verso, até sábado tem que saber. E hoje é quarta-feira, o título está na página 10, o título é Compartilhamento e Comunicação. Olha que interessante. Vocês sabiam que no outono, quando é outono, as formigas já trabalham muito mais para poder organizar o formigueiro e trazer bastante comida para terem comida para o inverno todo. Aqui no Brasil não é tão frio, quer dizer, tem o sul que é mais frio, né? Mas no Nordeste, por exemplo, ou aqui no Sudeste, não é tão frio assim. Mas elas têm formigas em todos os lugares, até onde tem neve, não é? Então elas trabalham no outono para que elas dentro do inverno, elas fiquem dentro de casa, né? Ajudando ali. E elas se preparam muito melhor do que às vezes a gente que chega o inverno, esquecemos de comprar um cobertor melhor, uma meia de frio, né? E aí tem que sair no meio do inverno para comprar, porque a gente não se preparou para o inverno. Mas as formigas, elas se preparam. Interessante, né? Você já viu as formigas carregando, por exemplo, um gafanhoto? A formiguinha é desse tamanho, o gafanhoto é desse. Se ela não conseguir carregar sozinha, ela chama suas companheiras e aí elas vão juntas carregando. E elas carregam peso muito maiores do que a gente. Olha só, que diz que elas conseguem carregar objetos até 20 vezes maior que o seu corpo. Olha, se eu tenho 1,60 m, 20 vezes mais seria uns 23 metros. Eu não fiz as contas, mas mais ou menos isso. Já pensou? Conseguir carregar objetos de 23 metros de altura? É difícil, né? Eu não ia conseguir, não. Pois é, mas elas são assim, elas são muito fortes. E elas se comunicam, que nem eu falei ontem, né? Elas se tocam através das suas anteninhas. E aqui diz o produto químico que sai, que ontem eu falei, não lembrava o nome, são chamados de feromônios. São esses, o químico que tem assim na pontinha das anteninhas delas. Quando uma operária acha um lugar bom para cortar folhas, ela volta, vira e bate a barriguinha dela assim, ó, no chão do formigueiro. E aí ela mostra o local para que direção eles têm que ir. E ela consegue se comunicar fazendo isso. E ela faz várias vezes isso, produz um rastro químico que deixa um cheiro que entendem todos que tem alimento disponível perto da colônia. Aí saem já para ir, as companheiras para ir cortar, né? Saem todas elas. E aí elas vão se comunicando no meio do caminho com as anteninhas até chegar no lugar. Elas gostam muito de compartilhar novidades. Vocês sabiam que tem muita gente que não gosta? Eu aprendi a fazer uma receita, não passo para ninguém. Sabe, as formigas compartilham. Por que nós seres humanos não vamos compartilhar o que é bom para os outros? Mas tem muita gente que não compartilha. Crianças que não compartilham de jeito nenhum. Você empresta seu lápis de cor? Eu não. Você não comprou o seu lápis? Ou você não ganhou o lápis? Perdeu? Ué.
Eu não vou emprestar o meu. Tem gente que não gosta de compartilhar seus brinquedos, as suas canetas, seus lápis de cor, suas coisas, não quer compartilhar. Mas temos que aprender com quem? Com as formigas. Aqui você tem um quadrinho que chama assim, Você Sabia? Um quadrinho amarelinho, tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Tá escrito Você Sabia? E aqui fala que um formigueiro médio, dessas formigas cortadeiras, né? Tem mais de 5 milhões de formigas num formigueiro. Sabia? 5 milhões num formigueiro. Para conseguir fazer tudo o que precisam, elas se organizam, são muito bem organizadas. E existem 3 tipos de formigas cortadeiras dentro da colônia: a rainha, o soldado e a operária. Aí tem até o desenhinho deles aqui, ó. Você vê o tamanho que elas têm, né? A rainha é grande, ó. Aqui o soldado e a operária, tá vendo? E aí são 3 tipos de formiga que tem. Vamos continuar vendo aqui. E cada uma tem a sua tarefa. As formigas operárias se dividem em 5 grupos. As formigueiras, que vão em busca das folhas, as forrageiras, que vão em busca das folhas, as jardineiras, que organizam e picam as folhas, as distribuidoras, são minúsculas formigas que repartem os pedaços da folha para os fungos, e as mínimas tomam conta do fungo. As formigas executam tarefas muito difíceis, porque dividem e organizam o trabalho. Se uma tivesse que fazer tudo, não saía bem feito, mas elas conseguem se dividir e organizar o trabalho de uma forma que tudo sai muito bem feito. Por isso que é importante. Na Bíblia também fala sobre isso. Por exemplo, Moisés, ele estava no deserto e ele estava fazendo tudo sozinho. Quando Jetro, o sogro dele, chegou, falou: Moisés, não tá bom não, tem que dividir o trabalho. Uma pessoa sozinha fica doente, não é assim não, vamos dividir para te ajudar. Então, a gente vê já que na Bíblia fala que a gente tem que dividir os trabalhos e as formigas já fizeram isso. Vamos aprender com elas, não é não? Temos que aprender com as formigas. Vamos para a hora da pesquisa? Tchan! É a partezinha azul aqui embaixo, hora da pesquisa. Primeira pergunta: como podemos aprender a compartilhar as coisas como as formigas fazem? Leia o texto de Lucas 6:38 e escreva a resposta. Aí, vamos lá, Lucas 6:38, Marcos, Lucas 15, Lucas 8, Lucas 6:38, diz assim, é 38? É. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, aqui a pergunta é: como podemos aprender a compartilhar as coisas como as formigas fazem? Como? Então vamos lá, eu vou pôr do meu jeito a resposta e vocês vejam se tá bom. Eu vou pôr assim, ó: se formos generosos, como é que eu pus aqui? Receberemos de outros generosamente. Mas se nós formos mesquinhos, sabe o que é ser mesquinho? É aquela pessoa que não quer dar nada para ninguém. Se formos mesquinhos, vírgula, nada receberemos. Concordam comigo? Porque a Bíblia fala, com a medida que você medir os outros, é que vão medir você. Então, é isso que quis dizer. A segunda pergunta: apesar de sermos cristãos, na verdade, ainda somos muito egoístas. O que deveríamos compartilhar, especialmente com aqueles que não conhecem a Jesus? Eu achei muito importante essa pergunta. Por quê? Quando a gente não fala de Jesus, às vezes a gente não quer falar de Jesus por vergonha, ou a gente geralmente é por vergonha, né? Não quer ficar falando. Sabia que Jesus interpreta isso como egoísmo? Você tem o amor de Jesus, você conhece
a mensagem, você quer ir para o céu, você tem todas as ferramentas para ir para o céu e não compartilha isso com aqueles que não têm. Entendeu? Seu amigo da escola não sabe, seu vizinho não sabe. E aí você não fala. Isso interpretado por Deus como se nós fôssemos egoístas, que queremos só para nós e não falamos para os outros. Olha que interessante, né? Vamos pensar nisso. Então a pergunta que a lição o verso diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então vamos lá aqui. O que deveríamos compartilhar? Que Deus é bom. Porque diz: provai e vede que Deus é bom. E pronto, terminamos nossa lição. Vamos ler, tem um textinho aqui para a gente ler. Vamos ler lá? Diz assim: precisamos compartilhar com os outros o nosso amor por Deus. Conte a eles como Jesus os salvou de seus pecados. Diga-lhes como ele irá ajudá-los a não sentir medo e como ele responde às suas orações e lhe dá alegria. Então faça isso, é um trabalhinho aí para você pensar em como você pode falar para o seu amiguinho de Jesus. Você pode falar de várias formas, você pode entregar um folheto, você pode falar do canal Timotinho e dar o endereço, você pode falar mesmo de Jesus. Existem vários jeitos de você falar para o seu amiguinho sobre Jesus, né? E sendo um verdadeiro filho de Deus, porque mais do que as palavras, as pessoas aprendem com nossa forma de ser, como a gente age, né? Então que Deus te ajude, que você possa ser um bom missionário que compartilhe o amor de Jesus. E terminou a nossa lição de quarta-feira. Oh, que pena, eu queria ficar mais um pouquinho com você, mas eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, não é? Amanhã cedinho eu tô aqui de novo, tá bom? Se Deus quiser. Então vamos lá agora fazer as nossas atividades e amanhã eu estou de novo. Ó, não esquece de deixar seu joinha. Tchau, tchau!